Oi, amores, tudo bem? É uma honra muito grande que você esteja comigo agora aqui nesse momento presente. Ou se você vai ver esse vídeo só daqui a algum tempo, algum ano, alguma década. De qualquer forma, de qualquer ambiente, de qualquer lugar, você é sempre muito bem-vindo e bem-vinda. E é uma honra para mim que você esteja aqui, que você esteja se inscrevendo, que você esteja curtindo e comentando os vídeos. Vocês me motivam muito, vocês não têm ideia de como, tá? Hoje eu vou falar para você um pouco sobre a lei da atração. A lei da atração é uma lei que existe, tá? A mesma forma de você acreditar na lei da causa e efeito. Você não tem como pegar a lei, sentir, tocar a lei nas suas mãos, mas você sabe que isso existe, né? Como a lei da gravidade. Se eu pegar essa caneta e derrubar, ela vai pro chão. Você não consegue pegar essa lei e você não consegue tocá-la, mas você sabe que a lei da gravidade existe. Assim também funciona no universo com diversas leis, né? A lei da atração é só uma delas nesse universo tão grande. Existem várias leis do universo. Posso até citar para vocês a lei da unidade, a lei da vibração, da ressonância, da ação, como eu já falei, da causa e do efeito. Existem muitas coisas. Então, o que eu espero é que você abra e se permita ouvir e abrir mais a sua mente para que você consiga entender que o mundo, o universo, é muito maior do que essa caixinha que você está aí presa nele há muitos anos, né? E hoje eu vim falar sobre algumas coisas que você pode fazer na sua casa para que a energia do ambiente favoreça que você consiga conquistar cada vez mais coisas e você consegue fazer a sua transformação de uma forma completa e abrangente, ajustando muitas coisas, muitos ambientes. É importante que a sua casa, que é o ambiente, que é o seu porto seguro, seja realmente o seu lar e que te dê realmente essa fortaleza e essa força. E a gente sabe que nós somos, os nossos pensamentos geram sentimentos, os nossos sentimentos geram ação. Então, para a gente conseguir ficar com uma vibração elevada, é preciso que a gente esteja tudo equilibrado. Não dá para a gente conquistar uma coisa tendo que abrir mão de outra. A gente pode ter as duas coisas ao mesmo tempo se a gente conseguir ter o equilíbrio, tá? Eu vou falar alguma coisa a respeito de mim, sempre de mim. Através de mim, do meu aprendizado, é que eu me motivo a ligar essa câmera e gravar para vocês, tá? Em 2015 eu estava muito triste, apesar de eu estar depressiva, eu estava saindo da depressão com algumas certezas que me incomodavam muito. Uma delas era que algumas coisas que eu tinha determinado para mim que seriam diferentes estavam se repetindo na minha vida. E as minhas mudanças começaram muito disso, de eu me questionar por que eu estava vivendo as mesmas coisas. Eu sabia alguns caminhos, eu sabia que se eu pensasse com força, que eu pensasse com garra, as coisas mudavam, mas só que as coisas podem mudar em um espaço de tempo muito longo e às vezes a gente precisa de encurtar esse tempo. E para encurtar esse tempo, a gente tem que identificar que algumas mudanças precisam ser feitas. E eu percebi que aqui nessa casa, que é o lar que eu tanto sonhei, um lar que eu desenhei ele há anos atrás, quando essa casa foi erguida, a primeira vez que eu pude apreciar essa casa, eu fiquei impressionada como aquela casa que eu tinha desenhado para mim lá atrás, eu estava vivendo nela nesse momento. Demorou muito tempo, mas ela aconteceu. Então eu precisava honrar esse meu lar, eu precisava honrar essa nova etapa da minha vida. Só que alguns problemas estavam se repetindo. Aonde eu morei, eu não podia receber visitas. As pessoas às vezes chegavam na minha casa e eu tinha muitas vezes que atendê-las, mesmo não podendo atender. Eu queria ter um lar onde eu pudesse ter controle sobre ele, que eu pudesse receber muita gente, que eu pudesse conversar, compartilhar e, acima de tudo, que eu pudesse rir muito, porque da onde eu vim, eu não podia receber nem um amigo, nem um coleguinha de escola. E algumas amigas que foram na época da faculdade, elas foram uma vez e não voltaram mais.
e algumas que foram anos depois, também disseram, nossa, o clima da tua casa é muito pesado, porque eu realmente não podia levar ninguém para minha casa. Então, de repente a minha casa virou uma terra de ninguém. Todo mundo vinha toda hora, todo mundo trazia pessoas aqui toda hora, e toda hora eu tinha que estar disponível para as pessoas o tempo todo e todo tempo. E eu já tinha vivido isso e eu tinha determinado que isso não era bom para mim e não era o que eu queria. Eu queria ter ordem na casa. Eu queria ter prazer na vida. Só que eu pensava que ordem na casa e prazer da vida eram duas coisas diferentes. E hoje eu sei que não, que elas se complementam. Então, ordem na casa e prazer na vida é o caminho para que você tenha um lar harmonioso. Lá onde vale a pena estar. Muitas pessoas tiveram a sorte de ter uma base familiar muito maravilhosa, uma base familiar com muito amor, com muito carinho, com muita interação, com bons relacionamentos, mas muitas pessoas não tiveram essa base familiar. Eu particularmente não tive essa base familiar, né? E eu não queria que se repetisse na minha casa isso, já falei, mas estava se repetindo. Eu não estava tendo controle, eu estava agradando os outros de novo, eu estava dizendo sim, querendo dizer não. Eu estava permitindo que as pessoas achassem que pelo fato de eu ficar em casa, eu estaria disponível para elas sempre e a todo momento. E isso causou um mal-estar muito grande, porque quando a gente muda o pensamento da gente, quando a gente quer mudar e ajustar a nossa vida, a gente tem que abrir mão de muitas coisas. E eu estava realmente disposta a abrir mão de parar de agradar os outros. E eu estava disposta a ter o meu lar, doce lar, tão sonhado, administrá-lo e coordená-lo da forma que eu sempre quis. Eu queria ter liberdade. Eu estava disposta a brigar por essa liberdade. E a briga por essa liberdade nem sempre foi muito agradável, porque as pessoas, quando você bate de frente com algumas regras já impostas e quando você bate de frente com o ego das pessoas, não é fácil. Eu não vou dizer para você que foi uma tarefa fácil. Até hoje existe uma lenda aí pairando no ar e no universo que a Marta não gosta de receber ninguém em casa, não é isso. Eu não só gosto, como eu recebo pessoas em casa sempre. Mas infelizmente algumas pessoas estão dispostas a ligar antes e perguntar se eu estou disponível para elas, e outras preferem que eu esteja disponível para elas sempre, a toda hora e a todo momento. Então, mudar não é uma tarefa fácil. Mas eu vi que durante o processo da minha transformação, eu vi que durante as escolhas que eu tinha que fazer, ordem na casa e prazer na vida eram as coisas que eu queria. E algumas coisas eu percebi. A minha vida tem alguns exemplos que talvez não existam na sua vida. Talvez você nunca nem tenha vivido isso, né? Mas algumas coisas são de senso comum que eu apliquei aqui em casa, que eu não vou dizer para você que foi uma tarefa fácil, foi uma tarefa difícil, mas que eu hoje eu consegui grandes coisas, grandes mudanças, e eu ainda quero reforçar mais umas outras ainda para eu chegar e dizer assim, finalmente agora eu tenho a minha casa. Finalmente agora eu não permito mais que as pessoas me dominem, me coordenem, decidam por mim. Eu já decido sozinha na minha casa por mim. E isso é muito louco. Você às vezes tem que mexer com o ego de muitas pessoas, mas você tem que saber uma frase que rege a minha vida. Eu não sei o caminho da felicidade, mas eu sei que o caminho da infelicidade é querer agradar todo mundo. Portanto, agrade você primeiro. Deus deixou um ensinamento muito claro e seu Filho Jesus passou para a gente. Ama ao próximo como a ti mesmo, como a ti mesmo. Né? Você não pode abrir mão de você para agradar os outros. Você tem que fazer com que seja agradável para você e para os outros. E é isso que eu estou buscando e é isso que a gente vai debater aqui nesse vídeo. Tá? A primeira coisa que você tem que fazer é analisar. Quando você sai de casa, quando você sai para algum canto, você tem vontade de voltar para casa ou não?
durante muitos anos da minha vida, e quem estudou comigo, quem trabalhou comigo sabe que eu saía do colégio e ficava dando voltas no quarteirão. Eu me lembro que eu poderia pegar um ônibus onde eu chegasse mais rápido em casa, mas eu preferia optar por um ônibus que fizesse com que eu demorasse mais a chegar em casa. Houve épocas também, quem trabalhou comigo no meu antigo trabalho, que foram 12 anos que eu trabalhei lá, sabe, que quando eu saía do trabalho, todo mundo vai para casa. Eu não. Eu ia para o shopping, eu ficava inventando desculpa, inventando ocupação para eu ficar o máximo de tempo possível fora de casa, para poder chegar já, sabe, no limite, de chegar, dormir e falar pouco, né? E nessa minha nova casa, muito antes de toda essa transformação que houve nela, muito antes que isso, sempre eu quis que ela fosse o meu ninho de aconchego, de prazer. Então, quando eu saio de casa, eu tenho uma vontade absurda de voltar para casa o quanto antes. E o próprio marido também já falou isso: Marta, eu saio daqui de casa já pensando em voltar. Isso é mágica? Eu estou querendo aqui dizer para vocês que a minha casa é perfeita, que o meu casamento é perfeito, que tudo é perfeito? Não. Eu estou querendo propor para você que você avalie como é que está o ambiente da sua casa hoje. Faça isso hoje. Hoje a tarefa de hoje é essa. Avalie como é que está a sua casa. A sua casa recebe muitos amigos? Você recebe muitas pessoas? As pessoas querem estar perto de você? As pessoas respeitam você e o seu ambiente na sua casa? A sua casa é um lugar onde você sente paz. Você tem liberdade na sua casa, por exemplo, de ficar andando nua na sua casa quando você quiser. Quando você menos entender, você está andando aí nua na cozinha bebendo água. Você tem essa liberdade na sua casa. Isso para quem mora sozinho é ótimo, né? Para quem mora como eu moro com meu marido, sem filhos, também é ótimo. Mas como é que é você, né? Como é que é os seus relacionamentos com seus familiares? Você é respeitada? Você consegue dormir um pouco mais tarde, como quando está cansada, e as pessoas respeitar aquilo? Você no domingo, você que trabalhou a semana inteira, de segunda a sábado, cuidando da casa, cuidando do lar, cuidando dos filhos. No domingo você consegue sair da sua casa ou fazer um almoço familiar que você diga assim: valeu a pena a semana que eu trabalhei toda, porque só esse almoço aqui já paga tudo. Como é que é você? Como é que é a sua relação de você e da sua casa? Como é que você se sente em relação à sua casa? Essa é a pergunta de hoje, que é importante que você perceba isso. Eu percebi que, apesar de eu não ter vindo de um lar que não era harmonioso, eu sempre decidi ter um lar harmonioso. Foi quando eu percebi que eu não estava harmoniosa com a minha felicidade na minha casa, que eu percebi que eu estava repetindo padrões que eu deixei, que eu deveria, que eu achava que tinha deixado lá atrás. Eu achava que estava de boas, mas eu não estava, não. Eu estava mais uma vez me boicotando, eu estava mais uma vez agradando as pessoas, e eu estava mais uma vez sendo desrespeitada. Ordem na casa, prazer na vida. As pessoas precisavam me respeitar, da mesma forma como eu optei a respeitá-las. E doa quem doer, custa que custar. Eu escolhi naquele momento ser feliz, eu escolhi a minha liberdade, eu escolhi a minha felicidade. Então, como é que tá você em relação à sua casa, tá? E amanhã eu volto com outro vídeo, trazendo dica para vocês como que você pode manter a energia da sua casa em uma vibe muito positiva e vibrante. A gente vai focar nesses dias só sobre a nossa casa, porque é muito importante, porque a nossa casa realmente é o nosso porto seguro, tá? Algumas pessoas vão dizer assim: eu não suporto a minha casa, não suporto a minha família, eu não suporto nada, 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 nada. Calma, no finalzinho eu tenho uma resposta para isso aí também. Então, um beijo, vocês vão aguentar essa semana puxada aí, com essa mesma make, com essa mesma roupa, com essa voz rouca, sensualíssima, mas eu volto pra gente debater. Pensa, você só vai ver alternativa na sua vida quando você começar a se questionar, ok? Vamos lá? A gente se encontra no próximo vídeo.